Há algo sagrado em estar perto de quem carrega uma missão divina. A simples presença dessas pessoas tranquiliza a alma. Um olhar delas parece dissolver o caos. Um sorriso traz a leveza de um novo amanhecer. Caminham serenamente, espalhando amparo a quem esqueceu o que é sentir-se seguro. Porém, dentro dessa docilidade repousa uma força antiga, impossível de domar. Mesmo os mares serenos escondem correntes, capazes de devastar quando suas profundezas são perturbadas. Quem foi separado para servir à luz não é frágil nem ingênuo. É um guardião treinado por silenciosas batalhas espirituais. A bondade que demonstram nasce de domínio interior, não de fraqueza. A paciência que revelam é poder controlado, esperando o instante em que o divino autorize a ação. Quando a traição, o engano ou a maldade ultrapassam o limite, algo grandioso desperta dentro deles. Ressurge a lembrança do espírito guerreiro oculto sob a ternura. Não se trata de vingança, mas de justiça celestial. A energia ascende como vendaval, sagrado que destrói ilusões e abala tudo o que foi erguido sobre a mentira. Essas almas irradiam uma luz curadora que conforta quem sofre. Estar próximo delas traz alívio, mas essa mesma claridade também desnuda falsidades. A presença que consola o sincero pode incendiar o hipócrita. O fogo que purifica também consome o que insiste em permanecer na sombra. A paciência para esses seres é estratégia espiritual. Observam, esperam, concedem tempo para que o outro retorne à verdade. O silêncio deles não é rendição, é generosidade que oferece oportunidade de mudança. Contudo, cada ciclo tem fim. Quando a quietude se transforma em movimento, quando o olhar tranquilo acende como chama, é sinal de que a misericórdia se encerrou. Eles não discutem para provar o próprio valor. Apenas seguem adiante, levando consigo a luz que sustentava o ambiente. E nesse instante, quem os subestimou entende tarde demais. Caminhava ao lado de uma presença rara, a união perfeita entre compaixão e poder em uma alma desperta. O silêncio de uma alma escolhida nunca é ausência de ação. É sabedoria esperando o instante certo para se manifestar. Cada pausa é propósito. Quando parecem tolerar o intolerável, não é descuido. É compaixão dando tempo para que o outro reconheça o fogo que está prestes a acender. Seus gestos serenos são avisos disfarçados de calma. Uma dádiva para que tudo possa ser restaurado antes que as consequências se tornem inevitáveis. Mas existe um ponto em que o sagrado se ergue dentro deles. Quando a paciência termina e a harmonia é violada, o que se move não é impulso humano. É o próprio princípio da justiça divina. Nesses momentos, suas palavras deixam de ser meras expressões emocionais e tornam-se instrumentos da verdade. A voz que sai de suas bocas carrega um peso que ultrapassa o ego. Soa como julgamento proferido pelo céu. Eles não gritam por orgulho, tampouco revidam por vingança. Quando falam, a vibração atravessa máscaras e toca a raiz do que precisa ser revelado. A presença deles desarma mentiras, dissolve enganos e expõe intenções ocultas. É a consciência divina agindo por meio de carne e osso. E quem testemunha esse despertar raramente o esquece. Esses seres não vieram apenas curar, vieram proteger. São guardiões silenciosos que se colocam entre o caos e a inocência. Aproximam-se de quem sofre sem pedir nada, criando um refúgio invisível onde o medo perde força. Muitos sentem segurança ao redor deles sem entender o porquê. É a energia do espírito sustentando o ambiente. Contudo, esse mesmo instinto protetor que ampara os outros também se volta para dentro. Cuidam de sua própria paz, com a mesma coragem com que defendem o fraco. Sabem que carregar luz exige preservar o templo interior. Por isso, limitam acessos, encerram ciclos, levantam muralhas quando necessário. Amar o próximo, para eles, nunca significou abandonar-se. Cuidar dos outros nunca implicou, para esses guardiões, negligenciar o próprio equilíbrio. O que parece entrega total é, na verdade, equilíbrio sagrado. A lâmina que erguem para resguardar os vulneráveis também serve para proteger o santuário interior. Não há contradição nisso.
apenas lealdade dupla ao próximo e a si mesmos. Quando se trata de batalhas invisíveis, eles já trilharam caminhos longos e aprenderam lições duras. São experientes no confronto espiritual, capazes de discernir ameaças que outros nem percebem. Se uma presença conturba sua harmonia ou invade repetidamente os limites estabelecidos, eles simplesmente se afastam, não com rancor, mas com visão clara. Romper laços, nesse caso, não surge de mágoa, é cuidado essencial. Como limpar o que contamina a essência? Eles preservam sua vitalidade com a mesma determinação que amparam os fracos. Essa retirada não é fraqueza, é sabedoria prática, um ato de purificação que restaura a ordem interna. Quem os conhece superficialmente pode ver isso como frieza, mas é a escolha de quem sabe que a luz deve ser guardada para brilhar onde realmente importa. Agora, imagine o que acontece quando o limite é ultrapassado de forma irreparável. O despertar deles não explode em gritos ou debates vazios. Não desperdiçam fôlego em discussões fúteis, nem imploram por atenção, nem lutam por validação. Sua resposta é sutil, mas devastadora. Um fogo que consome sem alarde. O que se agita dentro é uma força que não precisa de volume para impactar. Quando a indignação surge, ela age como um julgamento calmo e inescapável. Palavras mínimas, mas precisas, que desmontam estruturas falsas sem esforço. Não é explosão barulhenta, é erosão profunda, que deixa marcas eternas na alma de quem provocou. Essa intensidade quieta revela a profundidade de sua conexão com o divino, uma energia que transforma sem destruir desnecessariamente, mas que, uma vez ativada, não permite que o equívoco persista. Força de um ser escolhido não se manifesta em gestos grandiosos, mas nas decisões tomadas quando ninguém observa. O verdadeiro poder vive no silêncio. Quando são traídos ou desrespeitados, não buscam confrontos nem dramatizações. Simplesmente se recolhem, por inteiro, de forma definitiva. E é justamente nesse afastamento que a consequência começa. Quando saem de cena, levam consigo a serenidade que sustentava o ambiente. O vazio que deixam age como espelho, refletindo o que antes era escondido. Onde antes reinava a harmonia, surge o som do próprio desequilíbrio. A ausência deles grita mais alto que qualquer palavra, e a paz que partiu revela o quanto sua presença era o alicerce invisível de tudo. O recuo não é vingança, é permissão para que a vida mostre o preço da perda. O silêncio desses seres não fere, apenas permite que a verdade cumpra seu papel. Seu modo de reagir jamais é destrutivo, mas transformador. Deixam a justiça divina agir e ela nunca falha. Guiados por uma sensibilidade sobrenatural, enxergam além das máscaras. A intuição que carregam não é simples percepção, é uma arma sagrada afinada pela verdade. Sentem o que está oculto, decifram intenções disfarçadas, percebem o peso da arrogância que tenta esconder a dor. Não precisam ver provas, sentem a vibração. Quando alguém tenta manipulá-los, ativa-se o olhar profético. Em poucas palavras serenas, desnudam o que o outro tenta esconder até de si mesmo. É por isso que espíritos confusos os temem. Sua presença obriga todo disfarce a cair. Não lutam com gritos ou ameaças, lutam com clareza. A verdade é sua lâmina e a precisão com que a usam é divina. Ainda assim, essas almas são movidas por misericórdia. Perdoam o que parece imperdoável, acreditam na força da redenção, permanecem ao lado de quem está perdido, oram pelo que as feriu, sustentam com compaixão mesmo quando não recebem gratidão. Mas toda graça tem limite. O amor celestial que oferecem não é fraqueza. É dom concedido para quem sabe honrar sua presença. Quando esse favor se retira, resta apenas o eco do que poderia ter sido salvo, em que cada alma tem seu ritmo. Por isso, concedem espaço para o outro crescer, cair e reerguer-se. Sabem que curar leva tempo e que o coração humano precisa tropeçar para aprender. Nunca exigem perfeição. Celebram o processo. Porém, até mesmo a compaixão possui um limite sagrado. Existe uma fronteira invisível onde a misericórdia cede lugar à justiça. Quando a bondade é explorada, quando a verdade é negada repetidas vezes,
e a oportunidade de mudança permanece ignorada, algo muda silenciosamente dentro deles. Aquele que antes intercedia passa a liberar. Não por vingança, mas porque o alinhamento espiritual exige desapego. Quando a cobertura protetora é retirada, as consequências naturais se manifestam. O escudo que absorvia impactos deixa de existir, e então cada ação retorna ao seu autor. O dom que antes sustentava passa a revelar o preço da desarmonia. É nesse instante que muitos percebem, não estavam diante de alguém comum, mas de uma alma enviada do alto. A energia desses seres modela o ambiente. Onde chegam, transformam a vibração ao redor. A mente se acalma, o corpo relaxa e o espaço parece respirar. É a frequência divina, restaurando ordem no meio do caos. Mas quando o equilíbrio deles é perturbado, o ar muda. As conversas travam, a atmosfera pesa, algo invisível denuncia o desajuste. Não é acaso, é reação espiritual. A pureza que carregam é tão elevada que qualquer distorção gera ondas perceptíveis. Em sintonia, abençoam tudo ao redor. Em conflito, o próprio ambiente se desarmoniza. Mesmo calados falam. O espírito deles possui voz própria. E cada gesto traduz mensagens que a linguagem não alcança. Quem tem um escolhido por perto precisa perceber o privilégio. Sua presença é um lembrete vivo de propósito. Não confundas ternura com submissão, nem silêncio com ignorância. Respeita o poder que se esconde na calma, pois uma única oração dessas almas pode mover forças que o mundo não compreende. E a você que carrega essa luz, saiba que sua gentileza é força, sua serenidade é sabedoria. E o fogo que habita em seu interior jamais se apaga, ele arde em silêncio, guiado pela própria vontade divina. Se esta mensagem chegou no momento exato, digite 111 nos comentários para atrair bênçãos e sintonia divina. Inscreva-se para mais revelações que tocam o espírito. Até a próxima, ande na claridade, mas lembre do calor que guarda dentro. Obrigado por acompanhar.